Hoje nós vamos fazer a resenha do Killer Clown Profiling. O que eu achei desse livro? Vem comigo pra descobrir. Aproveitem e comentem, deixem aqui sugestões de livros que vocês gostariam que eu me aventurasse aí, em gêneros diferentes, né? Eu vou trazer bastante, óbvio, dos livros que eu gosto, né? Thriller, ficção, suspense, terror. Se vocês tiverem alguma indicação de livros que vocês gostariam que eu trouxesse resenha, comenta aqui embaixo. Acho que um ponto importante de se mencionar é que, para quem está buscando uma leitura ficcional, que seja bastante cinematográfica, como a gente vê aí em filmes de terror, de thriller, os palhaços aterrorizando as pessoas, caçando elas à noite, indo nas casas e tal, não vai encontrar esse tipo de história aqui. Aqui é um retrato de um assassino, então basicamente são dois investigadores ali, criminais, né, junto com a polícia da cidade de Deus Plains, se eu não me engano é assim que se fala o nome. Então eles vão contar a partir do ponto de vista deles como foi todo esse processo desde a denúncia do caso até a perseguição, a escolta, até chegar no julgamento e o que aconteceu com esse serial killer. Então é do ponto de vista deles, que são investigadores e policiais que acompanharam o caso de perto, tiveram contato com o Johnny Wayne Gacy. Obviamente, ele ficou conhecido como palhaço assassino por também, né, trabalhar como palhaço em hospitais, mexer com crianças e tudo mais, mas já adianto que nenhum dos casos que ocorreram aqui, ele estava de palhaço no momento, vestido, fantasiado, e enfim, é só um artifício ali que eles utilizaram para chamar mais a atenção do público, né, e ele ser conhecido como isso, porque, querendo ou não, os palhaços eles estão ali maquiados e vestindo ali uma máscara. Então, basicamente, o Johnny Wayne Gacy, na vida dele, também era assim, né? Ele se vestia, se fazia de outra pessoa, uma pessoa normal, bem-sucedida, com muitos amigos, entre aspas, social ali entre as pessoas, mas que tinha um lado muito obscuro por trás de tudo isso, e é o que vai retratar aqui no livro. No final, a Darkseid vai trazer uma espécie de biblioteca macabra, que vai apresentar ali alguns palhaços que nós amamos, tanto de terror quanto profissionais, os primeiros palhaços que surgiram no mundo. Essa profissão, né, que é uma profissão artística e muito respeitada. Então, ele traz aqui atrás a Galeria Macabra, que é o nome. Traz aqui a Galeria Macabra no final e vai aparecer os palhaços da vida real e que realmente trabalharam em circos e foram mundialmente famosos e conhecidos. E, além disso, ele tem dentro da Galeria Macabra, aí sim, os palhaços bizarros, que são aqueles que são personagens de filmes ou lendas. Vai trazer o Pennywise, aqui um dos mais recentes, né, palhaços do filme, do It, a coisa. Stephen King bebeu também bastante da referência desse caso real do Johnny Wayne Gacy para se inspirar ali no palhaço da história. Mas ele é bem mais focado na investigação e na visão ali daqueles policiais. E justamente por ser focado nessa visão mais investigativa e até jurídica em alguns pontos, principalmente na parte de julgamento, é uma leitura mais densa e mais demorada. Então acredito que esse foi um dos fatores que fizeram com que eu demorasse mais para concluir essa leitura, porque ele vai ali desmembrar e vai te levar à tensão que realmente eles sentiram durante todo esse processo, um processo exaustivo e cansativo. Foram muitos meses ali para tentar fazer com que o Johnny Wayne Gacy fosse realmente preso, porque eles não tinham provas o suficiente. E, enfim, o cara que já tinha sido preso antes por outros delitos, e ele é super, vamos dizer assim, egocêntrico e gosta de jogar na cara as coisas e falar que não vai ser pego. Então tem muito de provocação, né? E o quanto esses investigadores, esses policiais foram firmes e fortes até o final para estar ali perto do cara e não se deixar abalar e
concluir ali o caso da melhor forma possível. Da metade pro final, o livro deslancha, então você lê bastante rápido, até porque chega num ponto que é quando realmente eles encontram as provas. Que, pra quem não sabe, o John Wayne Gacy foi responsável por mais de 30 mortes, tá, lá nos Estados Unidos. É um dos serial killers mais famosos, assim. E o alvo deles eram jovens ali na faixa de 18 a 25 anos, por aí, que muitos deles eram gays, e trabalhavam com programa nas noites, nem todos eram, mas esse era o alvo específico dele. Então ele caçava, né, como eles falam aqui no livro, à noite, esses jovens e levava pra casa, matava, fazia absurdos, né, com eles antes e depois enterrava embaixo da casa. E era o mais absurdo possível, assim, do crime que você possa imaginar, do cara ter mais de 30 corpos ali debaixo da própria casa. É loucura, e demorar anos e anos pra ser descoberto. É uma coisa que você pensa só que é filme, né? Só pode acontecer em filme, não. Isso realmente aconteceu. E pela época, né, ali por volta de, se não me engano, 1976, por aí, tudo era mais complicado, né? Inclusive essas partes de investigação. Eles retratam um pouco de como que era tudo analógico, manual, e você ter que se comunicar com os distritos dos outros estados, o que é daqui, o que é de lá, quem que é responsável, e eram processos demorados, né? E toda a dificuldade, enfim, para que ele fosse pego. Eu até marquei aqui uma parte do livro que eu achei interessante e vai falar muito ali, né, basicamente de qualquer visão sobre o quanto esse caso impactou e impacta até hoje. Ele fala assim: quando anos atrás me sentei pela primeira vez com Peter Makin para escrever Killer Clown Profile, Retrato de um Assassino, eu não tinha bola de cristal. Não havia como olhar para o futuro e imaginar que tanto tempo depois ainda haveria interesse pelo caso. Entretanto, o fascínio por Gacy nunca cessou. Trata-se de um crime da vida real. Aqueles assassinatos não são ficção, aconteceram de verdade. Esse caso sempre fará parte da história de Chicago e dos Estados Unidos. As pessoas sempre vão querer saber o que movia Gacy, e eu compreendo. Na minha opinião, no entanto, John Wayne Gacy já recebeu atenção suficiente nos anos que seguiram os crimes. Era hora de conhecer os homens que conduziram a investigação. Eu queria mostrar o que uniu nossa equipe. Estava curioso para descobrir quais lembranças esses homens guardavam de Gacy. Então vai ter uma parte aqui que ele vai falar depois do veredito, depois que o caso encerrou, como esses investigadores seguiram a vida após isso. Porque, querendo ou não, é um baita impacto, porque é um dos assassinos em série mais mortais da história dos Estados Unidos. Tinha acabado de ser preso e levado a julgamento. Tem até na Netflix uma série sobre o John Wayne Gacy, então quem tiver curiosidade. Outra parte que eu marquei aqui foi: Mike foi certeiro quando disse que Gacy era o mal em pessoa. É por isso que histórias como a dele sempre exercerão certo fascínio sobre nós, porque é difícil imaginar que alguém possa matar tanta gente e ao mesmo tempo levar uma vida normal. John Wayne Gacy sempre será fascinante, porque por trás da fachada de pessoa comum se escondia um monstro terrível. Os vizinhos, né, tem uma parte do livro que fala que os vizinhos achavam que às vezes ele tinha algum comportamento estranho e tal, mas não denunciava porque não tinha uma prova ou algo concreto para dizer que era um comportamento suspeito. E ele ajudava muitas pessoas e, cara, ele conseguiu que pessoas cavassem a cova dentro da casa dele pra ele, falando que era pra mexer em tubulação de câmera. Tem uma parte também que fala sobre possíveis cúmplices, então tem gente que acha que John Wayne Gacy teve cúmplice, mas de fato o investigador acredita e o promotor acredita que não, que uma pessoa assim agiria sozinho, porque na verdade se ele tivesse cúmplices ele poderia ser pego com mais facilidade. Que a probabilidade
de um dos dois dar um deslize ou acabar falando e tal, é maior, e aí vai e entrega ao outro. Então, ele com certeza agiu sozinho e deu no que deu. Mas por ser uma leitura um pouco mais lenta, eu dou 4, por conta mesmo desse iniciozinho que é um pouco mais lento, em que você vai ficar ali com os investigadores e com o John por bastante tempo, e aí isso vai te gerar uma sensação de exaustão e tensão, mas eu acho que foi proposital mesmo pra você se colocar no lugar desses investigadores, pela questão de que eu senti falta deles falarem mais sobre o diagnóstico do John, apesar de terem os médicos ali falando a parte técnica, né? Tanto o médico de acusação como de defesa, falar um pouco sobre a parte mental dele. Foi muito técnico, né? Foi aquelas palavras mais técnicas e não adentrou no que realmente, de fato, o problema que o John poderia ter. Mas é assustador você pensar que existem pessoas tão cruéis assim quanto o John por aí, né? E principalmente que tem essa máscara, essa coisa de manipular e enganar e você não perceber, porque ela é uma pessoa comum e simples e aparentemente simpática, aparentemente social, e na verdade a gente nunca sabe quem tá do nosso lado. Então eu acho que esse tipo de livro, de história, de true crime no geral, sempre é mais assustador. Igual quando a gente vê filmes de terror, né, que tem características mais próximas da realidade. Porque é mais próximo da gente, né? Então acho que esse é o verdadeiro terror. A edição é muito bonita da Dark Side. A fitinha aqui, pra quem tem curiosidade, a fitinha do selo do Serial Killers, Crime Scene. E é bem bonita a edição, bem caprichada. Tem imagens também do caso. Imagens do caso, da casa, onde ele morava. Pra quem tem curiosidade, aqui tá o retrato do John Wayne Gacy. Super recomendo Killer Clown, Retrato de um Assassino, pela Dark Side Books, escrito por Terry Sullivan e Peter Macon, que são ali os investigadores que estavam no caso do assassino. Muito bom, muito boa leitura. E deixa aqui nos comentários se você já leu Killer Clown, você já conhecia essa história, esse crime real do palhaço assassino dos Estados Unidos. Vou deixar pra vocês aqui na descrição também o link do livro pra vocês adquirirem, tá bom? Com um precinho na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.